Histórias assombradas. Vamos lá então ao relato de hoje, que é: a prima falecida do meu marido visitava o meu filho. Vamos lá. Olá, Ana e assombrados. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Tenho 46 anos e sou de Fortaleza, no Ceará. Adoro seu canal e sempre assisto seus relatos, e ver como vocês têm o cuidado e o respeito em apresentar cada um que chega até vocês foi um dos momentos para eu criar coragem e relatar um dos vários fatos que já aconteceram comigo no decorrer da minha vida, pois vejo que isso ajuda várias pessoas que, como eu, podem, através de você, se abrir e contar suas histórias, e assim ver que não estão sozinhas e que o paranormal é real e está à nossa volta, apesar de muitas pessoas ainda não acreditarem nisso. Bom, de início já informo que, para facilitar para você, já troquei todos os nomes, então pode falar sem medo. Muito obrigada! Então vamos começar o meu relato. Mas antes vou fazer um resumo de fatos anteriores para que vocês entendam melhor. Ana, eu desde muito novinha tinha facilidade para ver e sentir coisas, e por muito tempo, devido à minha pouca idade, não entendia o que ocorria comigo, e por não entender, tinha muito medo. Eu via vultos, ouvia vozes e muitas vezes acordava no meio da noite com a sensação de que alguém estava do meu lado. Outras vezes acordava e não conseguia me mexer, ficava paralisada na cama e sentia nitidamente alguém me sufocando. Eu apertava os meus olhos e fazia a única coisa que eu podia: rezava para Deus afastar o que fosse aquilo de perto de mim. Mais tarde descobri, vendo um documentário na Netflix, que aquilo era chamado paralisia do sono. Sim. Quando enfim eu conseguia sair daquele estado de paralisia, eu corria e contava para minha mãe. Mas por ela ser muito cética, nunca acreditou muito em mim. Sempre me falava para eu rezar e que aquilo era coisa da minha cabeça, por eu ver muito filme de terror e ir dormir impressionada. Mas não era. Quando eu tinha por volta de 10 anos, a minha prima, que era muito próxima a mim e por quem eu tinha um grande afeto, morreu de leucemia. Ela tinha só 12 anos. E por eu ter só 10 anos, a minha mãe não me levou para o velório para que eu me despedisse. E só me contaram da morte dela uma semana depois. Só que antes de eu saber, a minha prima veio em uma noite e apareceu para mim no meu quarto. Eu achei que ela havia vindo me visitar com a minha avó, e eu perguntei, mas ela não disse nada. Ela apenas olhava para mim. Eu, toda feliz, fui ao encontro dela, e ao chegar perto ela sumiu. Aí eu corri até a minha mãe e contei a ela. E naquela noite a minha mãe acreditou em mim, porque ela sabia que a minha prima havia desencarnado e eu não sabia de nada ainda. Até hoje acho que ela veio só se despedir. Então a minha mãe comentou com uma amiga, que por sinal era espírita kardecista, e ela disse que eu provavelmente era médium e que deveria desenvolver essa mediunidade quando estivesse maior, ou eu sofreria ainda muito com isso. Eu fui crescendo e a minha mediunidade também. Não vou dizer que me acostumei, mas passei a saber conviver com certas coisas que aconteciam. Eu, em outras palavras, via, ouvia, eu sentia, mas ignorava, com medo, mas ignorava. Então eu procurei ler e me informar melhor a respeito de tudo o que ocorria comigo. Eu sempre fui muito curiosa e, apesar de ser católica, sempre fui muito aberta e simpatizante da doutrina espírita, e por isso comecei a frequentar um centro espírita perto da minha casa, perto de casa mesmo, a contragosto da minha mãe. Lá fiz muitos amigos que me esclareceram bastante sobre o assunto. O que devo confessar me fez muito bem. Mas sem motivo aparente, após alguns meses, deixei de frequentar e por um bom tempo deixei de lado essa parte de mim esquecida, digamos assim, me recusando a desenvolver a minha mediunidade. Hoje eu vejo, como diz um amigo meu espírita, que aqui vou chamar de Luiz,
O inimigo age de muitas formas para te afastar da luz, pois eles não querem que você evolua espiritualmente. Deixa eu só ver se está tudo certo com a gravação. Beleza. Em meados de 1990, conheci o Roberto, meu grande amor, e hoje meu marido, por intermédio de uma prima minha que era vizinha dele. Não precisa nem eu dizer que eu vivia na casa dela, né? Nessa época, eu estava com 17 anos e ele com 16. Nos apaixonamos e depois de 4 anos de namoro e 1 ano de noivado, enfim, nos casamos em 4 de maio de 1996. Ana, quando eu namorava com o Roberto, sempre me dei muito bem com a família dele e vice-versa, como até hoje. Irmãs, pais, tias, primos. A família do Roberto é daquelas famílias grandes, festeiras, que estão sempre juntos. Qualquer motivo era motivo para festa. Eu adorava aquilo e sempre estava lá na casa dele nos fins de semana. Nessa época, eu conheci uma prima do Roberto, que aqui vou chamar de Silvia. A Silvia era uma moça linda e muito simpática, super extrovertida, era fácil demais gostar dela, o que fez com que nos dessemos bem logo de cara. E com pouco tempo nos tornamos grandes amigas. Apesar da pouca idade dela, na época, ela só tinha 18 anos, a Silvia já era casada. Já havia perdido um bebê, pois teve aborto espontâneo, e com pouco tempo ela saiu grávida de novo. Quando ela deu a notícia, foi uma festa. Todos ficamos felizes por ela, porque era algo que ela queria muito, ser mãe. Só que quando ela fez 8 meses, ocorreu que ela caiu doente. Febre alta de chegar a delirar e pressão muito alterada. A mãe dela e o marido a levaram para o médico que a internou e, quando a estabilizaram, fizeram o parto às pressas. Ana, o bebê já estava morto, há alguns dias dentro dela, o que ocasionou uma infecção generalizada. E apesar de todos os esforços, tanto dos médicos e da família, em menos de 15 dias ela também veio a óbito. Segundo os médicos, ela teve pré-eclâmpsia. Mas para a família foi erro médico, gerado pelos remédios que os médicos haviam ministrado a ela no intuito de estabilizá-la. Segundo a família, ela já havia se sentido mal antes e o médico que a acompanhava no pré-natal passou uns antibióticos, o que teria ocasionado complicações e a perda do bebê. Olha, eu não sei, não vou julgar aqui ninguém, mas só posso dizer que foi algo muito triste. Ela era filha única e era muito jovem. Foi um baque enorme para toda a família. E eu presenciei tudo aquilo de perto, dando forças ao Roberto, que tinha ela como uma irmã mais velha, já que foram criados todos juntos na mesma rua. E até hoje é algo que me marca muito. Ana, ela morreu sem saber que o bebê havia morrido também. Para ela, ele havia nascido e estava na incubadora devido às complicações na hora do parto. Na época, a família escondeu dela para não complicar o seu quadro clínico, que já era grave. Mas não teve jeito e ela morreu, e foi muito triste. Então, família e principalmente a mãe dela a família e principalmente a mãe dela começou a evitar tocar nesse assunto, ou seja, falar qualquer coisa relacionada a Silvia era proibido. Como até hoje. Eu nunca concordei muito com isso. Eu acho que a pessoa tem que viver o luto e acredito que mesmo da forma trágica que foi, ela cumpriu a sua missão. Mas respeitei, porque cada um tem uma forma de sentir a sua dor. Enfim, o tempo passou, eu e Roberto nos casamos, como já falei acima, e fomos morar em uma casa cedida pelo pai dele, que ficava vizinha à casa da avó do Roberto. E só para constar, a casa da avó do Roberto era a mesma casa em que a Silvia morou com a mãe até se casar, e onde o seu corpo foi velado. Aqui é comum pessoas velarem os corpos em casa ainda.
Até aí tudo bem para mim. Não havia nenhum problema em relação a morar vizinho à casa dela, apesar de que a casa da avó do Roberto era meio sinistra e possuía um ar meio pesado. Com a Silvia, era a terceira pessoa que era velada na casa, antes dela a bisavó e o avô. E muitas vezes, ao entrar lá, eu me sentia meio estranha, me sentia mal mesmo, sabe? Tanto que eu evitava entrar na casa. A casa que fomos morar não era muito larga, mas era muito comprida. Os cômodos eram divididos apenas por uma parede entre eles e davam acesso a um corredor que dava acesso a todos eles. Nessa sequência, sala, meu quarto, o quarto que seria futuramente do meu filho, sala de jantar, cozinha, área de serviço, banheiro. Eu chamava a casa de trem das 7, porque realmente parecia um trem. No início, foi tranquilo morar lá, mas depois de um tempo comecei a ter as velhas sensações. Ouvia passos, ouvia vozes na casa, coisas se quebravam do nada, vultos que apareciam, lâmpadas acendiam e apagavam de madrugada. Uma vez o Roberto achou que era um ladrão dentro de casa. Eu simplesmente rezava e pedia proteção para nós e para nossa casa. O Luiz e a esposa dele iam algumas vezes lá, faziam orações e sempre me lembrava que eu deveria desenvolver a minha mediunidade a fim de me proteger e a minha família. E eu dizia que sim, mas deixava para lá. Depois de 6 anos de casada e um aborto espontâneo, eu engravidei do nosso único filho, que aqui vou chamar de Lucas. E em novembro de 2002 ele nasceu. Tive uma gravidez super normal, mas no dia do nascimento tive complicações e meu filho teve que ficar na UTI neonatal por 10 dias. Quando o Lucas veio para casa, as atividades na casa que haviam diminuído começaram a se intensificar. Uma vez, as atividades paranormais. Uma vez eu estava dando de mamar para ele e um vulto apareceu entre a parede do meu quarto e a do quarto dele e ficou nos observando. Eu gelei. No dia não consegui identificar se era homem ou mulher, pois na hora só fechei os olhos e rezei pedindo proteção e luz, porque agora eu tinha um serzinho que dependia de mim, e a única coisa que eu me preocupava era com a proteção do meu filho. Passei a dormir no quarto com ele. Quando o Lucas fez 1 ano, ele apresentou umas manchas no corpo, e isso se prolongou por alguns dias. As manchas pareciam impinges. Elas começavam como uma picadinha de mosquito e cresciam, tomando todo o corpo dele. E quando se espalhavam, o corpo dele ficava muito quente e ele coçava bastante e depois de algumas horas desapareciam. Levei ao médico que passou uma pomada, mas mesmo assim ele não melhorou. Pelo contrário, piorou. As manchas aumentaram. Ele não sustentava nada no estômago e tinha períodos de febre que iam e vinham. Então corremos com ele para o hospital e os médicos acharam melhor internar. Foram 15 dias internado, fazendo exames diariamente e tomando medicações e nada. Nenhum exame mostrava nada. Os médicos não sabiam explicar o que ele tinha e eu e meu marido desesperados porque ele só piorava. Até que um dia o Luiz foi nos visitar e pediu para orar no Lucas, que os espíritas chamam de passe. Quando ele terminou a oração, ele me disse que o que ele tinha não era doença do corpo, mas era espiritual. Que o Lucas havia herdado a minha mediunidade. E por ser criança, essa mediunidade era mais latente nele e que ele viria mais 3 dias orar no Lucas e logo ele sairia. E que assim que ele recebesse alta, eu deveria batizar o Lucas. Ele não era batizado ainda. Eu havia marcado o batismo para quando ele estivesse com 1 ano e meio. Assim eu fiz. Depois de 15 dias, saímos do hospital sem um diagnóstico para o que havia ocorrido com ele, mas eu sabia. Eu sabia que havia algo na casa e estava afetando o meu filho. Passou-se o tempo e as coisas deram uma acalmada.
Eu, enfim, batizei o Lucas e ele melhorou bastante. Agora ele já estava com 2 aninhos. Ana, eu trabalhava o dia todo no mercado do meu pai e o Roberto no comércio em uma loja de sapatos. E o Lucas ficava na escolinha de manhã e à tarde aos cuidados da minha tia. Então, quando eu saía do trabalho, pegava o Lucas e ao chegar em casa por volta das 6 da tarde, eu ia organizar as coisas e deixava o Lucas brincando no quarto dele. Nessa época, nós tínhamos um pincher e ele era super apegado ao Lucas. Onde o Lucas estava, o Lion estava perto. Um dia, eu estava preparando a janta e de repente o Lion partiu do quarto do Lucas para a sala e ficou latindo para um determinado ponto. Eu achando que era alguém que teria chamado lá fora ou mesmo o Roberto que teria chegado mais cedo naquele dia. Fui lá ver e não era ninguém. Mesmo assim, o Lion não arredava o pé de onde estava. Era como se ele estivesse acuando alguém naquele canto. Eu me arrepiei toda na hora e senti um vento frio passar por mim. Peguei o Lion no braço, levei para o quarto do Lucas e deixei ele lá. E novamente ele ficou latindo sem parar, só que dessa vez no quarto do Lucas. Quando eu cheguei ao quarto, eu vi um vulto branco. Nitidamente era uma mulher. Cabelos compridos, só que eu não conseguia ver as feições dela. Estava de frente para o Lucas, que sentadinho no chão, jogava a bola em direção a ela e dizia: "Joga para mim!" E ria quando a bola voltava na direção dele. Eu fiquei paralisada. O Lion partiu em direção ao vulto de branco e, puf, ela sumiu. Depois do susto e de conseguir me mexer, eu petrifiquei na hora, né? Aí eu peguei o Lucas, sentei com ele e perguntei para ele: "Filho, quem é aquela sua amiguinha? Quem é aquela sua amiguinha?" E Ana, eu quase caí para trás quando ele me disse com todas as letras: "É a Silvia, mamãe. Ela vem brincar comigo todo dia." Ana, eu já havia notado ele brincando assim outras vezes, mas eu achava que era coisa de criança ou um amiguinho imaginário, como toda criança tem. Então, esperei Roberto chegar, contei para ele, que também ficou pasmo, mas em momento nenhum duvidamos do Lucas, porque ele só tinha 2 anos. Era muito novinho para inventar histórias. E outra, ele não sabia quem era a Silvia. E eu vi o vulto de uma mulher próximo a ele. Nos dias seguintes, começamos a investigar se alguém da família teria comentado sobre a Silvia na frente do Lucas. Vai que alguém comentou o nome dela e ele ficou com o nome na cabeça, né? E todas as respostas foram não. Eu já esperava por isso, porque, como já falei antes, ninguém toca nesse assunto, mas queríamos tirar a dúvida. Os dias foram passando e as coisas só pioraram. As visitas dela ao Lucas aumentaram. Eu o via conversando sempre com alguém, brincando e rindo, e quando eu perguntava com quem ele estava falando, a resposta era a mesma: Silvia. Um dia estávamos na casa da minha sogra e comentei com ela e minha cunhada. Minha sogra não acreditou de imediato, mas minha cunhada sim. Pois na mesma hora que estávamos conversando, o Lucas correu para um porta-retratos, para uns porta-retratos que estavam na mesinha de centro da sala e disse: "Olha, mamãe, a Silvia." Minha sogra regalou os olhos e perguntou a ele novamente, e ele, pegando o porta-retrato entre as mãozinhas, disse: "A Silvia, vovó, que brinca comigo." Nessa hora ela acreditou. Ana, após uns dias, o Lucas só falava na Silvia. Era como se ela estivesse seguindo ele em todos os lugares. Ele a via e falava para qualquer um ouvir que ela estava ali com ele. Um dia ele chegou para mim e disse: "Mamãe, eu posso ir com a Silvia? Ela quer me levar." Eu e o Roberto gelamos na hora e o Roberto disse ao Lucas que não, pois nós ficaríamos muito tristes se ele nos deixasse. Aí o Roberto perguntou: "Filho, a Silvia tá aqui?" E ele respondeu:
Ali, papai, no cantinho do quarto, chorando. E eu tentei falar com o Luiz, mas ele havia se mudado para outro estado por conta do serviço dele. Ele trabalhava em uma multinacional e não estava mais aqui. Então, novamente comentei com a minha sogra. Pegamos o Lucas e o levamos para uma senhora que era benzedeira e também médium, conhecida da família do Roberto e indicada pela mãe dele. Ao chegarmos lá, não comentei nada a ela a respeito, não comentei nada com ela a respeito do que estava ocorrendo. Minha sogra, que foi com a gente, também apenas disse que estávamos levando o garoto para benzer porque ele estava com quebrante. É como chamamos aqui o olho gordo, sim. Ana, na hora que ela começou a rezar nele, ela se transformou. Olhou para mim e disse: seu filho não tem nada de quebrante. Tem sim um encosto de uma mulher que morreu por consequência de parto. E ela está perto dele porque ela acha que ele é o filho dela. Ela procura esse filho há muito tempo. Nós todos ficamos perplexos, porque ninguém tinha comentado com ela nada a respeito. A benzedeira, que aqui vou chamar de Dona Maria, me disse: cuide, minha filha, porque apesar dela não ser um espírito mau, ela só está perdida e sem luz. A proximidade dela prejudica a sua criança. E então ela me disse para fazer uns banhos no Lucas e trazê-lo mais 3 vezes para fechar a cura. E passou também uns banhos para fazer uma limpeza na casa, que, como ela disse, sua casa está carregada. Ela me disse também, Ana, na segunda vez que fomos lá, que ela havia conversado com o espírito da Sílvia em uma das sessões no centro que ela frequenta e que o grupo dela a estava doutrinando. E que a Sílvia já estava entendendo que aquele não era o filho dela, mas que havia pedido também para que dessemos um recado para a mãe dela, que se desfizesse de tudo que ela tinha, dela e do bebê, que doasse para a caridade e que parasse de invocá-la, pois aquilo era um dos motivos da Sílvia não conseguir descansar. Olha lá, mais uma vez. Segundo a Dona Maria, ainda havia muito choro e lamento naquela casa e todos os pertences do bebê e da Sílvia a mãe dela guardava trancado em um quarto. Lembra que eu disse há um tempinho atrás aqui a respeito de manter as coisas das pessoas falecidas como são, não mexer, manter a gente tem que manter a memória, mas deixando ir, sabe? Bom, segundo a Dona Maria, ainda havia... bom, já falei isso. E tinha as coisas dela e do bebê estavam trancadas num quarto. Então fomos à casa da avó do Roberto e contamos tudo a elas. A avó, tia e mãe da Sílvia que moravam lá. Tudo o que vinha acontecendo com o Lucas e o recado que tínhamos da Sílvia. A mãe dela, no início, não quis acreditar, mas quando falamos o recado, ela acreditou. Porque até então, fora quem morava naquela casa, ninguém sabia das coisas que estavam guardadas naquele quarto. Ana, ela doou tudo e no dia da doação, ela fez questão que o Lucas fosse também. Depois disso, ele parou de falar na Sílvia e parou de vê-la. As coisas, enfim, se acalmaram. Ele cresceu. Hoje já está com 17 anos, mas por incrível que pareça, ele diz que lembra de tudo. E eu acredito. E acredito também que ela nunca quis fazer mal a ele, apenas estava perdida à procura do filho para ter paz e poder descansar. Eu sempre a ponho em minhas orações e peço a Deus que a tenha em um bom lugar, porque ela sempre foi uma boa pessoa e que o espírito dela tenha encontrado a luz e a paz necessária para evoluir na sua jornada. Quanto a mim, continuo sem desenvolver a minha mediunidade e continuo a presenciar várias coisas, inclusive na nova casa para a qual nos mudamos há alguns meses. Mas ainda não me sinto preparada para desenvolver o meu dom. Quem sabe um dia. Obrigada, Ana, Mateus e família assombrada,
pela oportunidade de contar aqui o meu relato. Desculpe-me se ficou muito longo, mas era necessário contar tudo da forma que aconteceu. Beijos dessa sua fã e que Deus abençoe cada vez mais todos vocês, com muita paz, saúde e proteção. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história, pela história da Silvia. Coitada, gente, morrer tão cedo, perder o bebê, não saber que perdeu, falecer, achar que ele tá vivo e procurar por ele, e ela não achava, e ela achou que era aquela criança que estava na casa, né? Tava ali perto, e como ele, talvez a criança também tinha mediunidade, foi fácil dela chegar até ele e se comunicar, e ela queria ele para ela, porque ela achava que ele era dela. Por isso que é importante conversar até com os espíritos, e ir explicando e falando, aí tem a maneira correta também, né, que eu não sei, mas é a doutrinação, né, do espírito, e explicando para ela a situação, que ela precisava ir, e aí depois dela falecida, tem que contar para ela que o bebê dela faleceu. Gente, que é triste, né, mas agora espero que esteja tudo bem. E para você ver como mesmo o espírito de uma pessoa boa que se foi, se ela tá perdida, ela pode ficar aqui junto de alguém e fazer mal a essa pessoa aqui, mesmo sem querer, sem intenção de fazer mal. Faz mal, porque um espírito não pode ficar aqui junto com a gente, a não ser que seja lá no lance da proteção. Mas aí, mesmo assim que seja proteção, acho que eles não estão o tempo inteiro aqui. Eles estão lá, quando precisa, eles fazem alguma coisa aqui, vem, dá um jeito na situação, mas não que fica aqui, entendeu? E esses perdidos ficam aqui, isso não é bom. E, mais uma vez, o lance de que não é bom chorar demais. É aquele lance, né? Claro, não tem como não chorar demais e não sentir. Mas, como ela disse, é preciso passar pelo luto e então aceitar a ida da pessoa, faz oração para ela, mas sem aquele coisa, você não deveria ter ido, você foi muito cedo, você faz muita falta. Lógico que faz, né? Faz falta tudo. Mas se vocês entendem esse negócio de manter as roupas, manter o quarto, como se ela ainda estivesse aqui, eu não quero doar isso aqui, ficar mantendo a pessoa de certa forma ali, não querendo deixar ir, isso prejudica a pessoa que se foi, ela não consegue evoluir, ela não consegue sair do lugar, ela fica estagnada e ela precisa seguir, mas as pessoas daqui não deixam ela seguir, com muito choro, muito lamento, por um tempo maior do que deveria, sabe? Mais ou menos isso. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.